Salmo 110 diz assim, encontrou, diga amém. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno. Vamos repetir aí. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Repita mais uma vez. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará as nações, ele as encherá de cadáveres e ferirá os governantes de toda a terra. Pelo caminho beberá do ribeiro, e então prosseguirá de cabeça erguida. O texto que nós lemos cita Melquisedeque. Aqui esse salmo é um salmo messiânico. Ele aponta para a vinda do Messias e ele se cumpre quando Jesus vem. O restante do texto, nós podemos dizer que se cumprirá também no final da história, quando o Senhor julgará todas as nações, mas também podemos proferir que ele já se cumpriu quando Jesus venceu a grande batalha na cruz do Calvário. Ele pôs os seus inimigos por estrado dos seus pés. E é claro, o final da história, pois o próprio Jesus é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo e ele é o fim. Na linguagem do Apocalipse, a história será encerrada por obra das suas mãos. E agora eu quero retornar para o texto principal, que é o texto de Gênesis 14. Nós estamos falando sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas. Eu tenho aproveitado os domingos pela manhã para ministrar a respeito da base do que nós cremos sobre dízimos e ofertas, de onde vem. Nossa base é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, qual é o texto que nós nos baseamos? Nós já caminhamos um pouco a respeito disso na parte de Caim e Abel. Também falamos sobre primeiro sacrifício, a primeira oferta que foi apresentada pelo próprio Deus, quando ele matou ali os animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Depois veio Caim e Abel. Ali há muito material, como os irmãos puderam ver. Tudo está gravado e também está no canal da igreja. Você pode acompanhar lá, basta só digitar. Quando você entra no canal, digita lá no buscador fundamentos. Se botar a palavra fundamentos, vai aparecer todas. E aí, nós estamos ministrando aí no capítulo 14, versículo 18. Quando eu li o Salmo 110, o objetivo foi observar lá que Melquisedeque é citado. E, como eu disse, é um salmo messiânico. Agora, o texto de Gênesis 14, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, vamos repetir as palavras: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Muito bem, eu quero observar com você aqui a pessoa. Primeiro, falar um pouco sobre Melquisedeque, a nossa ênfase hoje pela manhã. Melquisedeque aqui é a figura daquele que serve a Deus e que recebe em suas mãos o dízimo.
ele é chamado aqui no próprio texto, Melquisedeque, rei de Salém. Na verdade, o seu nome, né, no texto original, na transliteração da palavra em hebraico, Melquisedeque, que significa rei justo, ou meu rei é justiça. E ele era o rei de um local que, aqui no texto, rei de Salém. Essa Salém aqui, mais tarde, no mesmo território, vem se tornar Jerusalém. E aqui, irmãos, há muito material para abordarmos, tanto é falar sobre a origem de Jerusalém. Aí esse assunto puxa o assunto atual, que é o povo de Israel tem direito a Jerusalém ou não tem. Biblicamente, a sua cidade é a capital, é o local aonde o Senhor escolheu para o templo. Aí na linguagem do Antigo Testamento, o Senhor deu essa terra a eles e está tudo documentado, né? Está aqui no texto milenar, que é o texto bíblico. Então, quando nós lemos a primeira citação, quando você procurar estudar a origem de Jerusalém, o texto que você vai ser direcionado é esse. A Salém aqui vem a se tornar depois Jerusalém. E há uma semelhança da pessoa de Melquisedeque com a pessoa de Jesus, ou a pessoa de Jesus com a pessoa de Melquisedeque, melhor dizendo. O Melquisedeque, a Bíblia não traz a origem dele, quem eram os seus pais, como que ele veio se tornar sacerdote, mas nós temos os traços de como isso aconteceu. O Melquisedeque aqui é a figura de um homem que buscou ao Senhor e se consagrou a ele, e o próprio Deus instituiu o sacerdote. E essa figura aqui, eu estou falando figura no sentido do que ele representa. Ele é essa pessoa que o Senhor falou ao coração para que fosse ao encontro de Abrão. Eu quero aqui dar um destaque, meus irmãos, que o Senhor Deus, ele se manifesta na vida dos seus filhos e ele direciona todas as coisas. Você vai encontrar, por exemplo, os profetas ouvindo a voz do Senhor dizendo: vai até tal lugar e encontra tal pessoa. Ao que se entende aqui foi um desses casos. A Bíblia não registra. Você vai encontrar material falando sobre Melquisedeque nos textos do judaísmo, textos extra-bíblicos, não são textos bíblicos, é material literatura judaizante. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas eu só quero falar que essa pessoa não é rapidamente citada na Bíblia por acaso. Ela tem uma representatividade extraordinária. Por quê? Porque ele é a figura que demonstra que Deus fez aliança com Abraão, mas ao mesmo tempo Deus se manifestava em outros lugares para outras pessoas, e ele é um desses representantes. Aliás, hoje pela manhã nós vamos estudar sobre a figura do que aconteceu com Elias, que passou por uma depressão. A Bíblia não cita a palavra depressão, mas na linguagem atual seria. E ele, quando se apresenta diante de Deus, ele diz: olha, Senhor, só eu resisti, só eu me posicionei até o fim, firme. Em outras palavras, estou resumindo, né? E aí o próprio Deus diz o quê? Não. Eu tenho guardado alguns milhares de outros servos meus, eles estão também me servindo. Então, Deus não tem um só, né? Eu acho que você já deve ter feito essa pergunta. Quando você, por exemplo, vê o texto de Atos dos Apóstolos, quando você ouve falar da história da igreja, e que você talvez teve acesso aos momentos difíceis da igreja, Deus sempre tem os seus servos espalhados pelos lugares, pelas terras, pela redondeza. Não pense que você é o único chamado de Deus. Nunca, jamais, não é? E em se tratando dos batistas ou qualquer outra denominação, aquela pessoa que faz parte daquela denominação, às vezes corre o risco de errar achando que ele é um dos únicos que serve a Deus. O Deus que falou com Melquisedeque,
O Deus que falou com Abrão é o mesmo Deus que sempre se manifestou de geração em geração. E assim, meus irmãos, nós vemos no texto a figura do que mais tarde vem a ser instituído para Israel, por meio da lei. Os dízimos devem ser entregues aos sacerdotes, a figura dos líderes religiosos no templo. E esses dízimos devem servir para o quê? E não só os dízimos, mas as ofertas também. Eles devem servir para o quê? Para tudo quanto está direcionado no templo. A manutenção do templo, a construção do templo em determinados momentos, mas principalmente a manutenção do templo, o sustento da tribo de Levi. Toda a tribo de Levi se dedicava somente ao templo, e eles devem ser sustentados com os dízimos e também com as ofertas que não eram totalmente queimadas. Como eu disse, a gente vai falando, né, vai puxando assunto, mas eu quero direcionar hoje somente para a figura do Melquisedeque. Eu estou preparando o ambiente para dizer para você que Melquisedeque, ele expressa a visão que Deus estabeleceu na terra. Deus busca relacionamento, e ele fala o coração de Melquisedeque para encontrar com Abrão. E note, aqui no texto tem algo que nós não falamos nas outras oportunidades. Domingo passado eu falei à noite também sobre o fundamento dos dízimos e ofertas, aproveitando a substituição que eu fiz para quem estava na vez para... Aliás, era eu mesmo, né, que estava direcionado para falar. E eu falei um pouco mais sobre esse texto, mas eu não citei sobre o pão e o vinho. O que significa o pão e o vinho, pastor? Isso aqui era a ceia do Senhor já no Antigo Testamento? Certamente que não, irmãos, certamente não era. Você vai estar correto em dizer isso, não era a ceia do Senhor no Antigo Testamento. Mas era o quê? Era uma clara manifestação de que o sacerdote comeu uma refeição com Abrão. Entenda aqui, ó. Aliás, isso nós deveríamos ensinar mais sobre isso. Comer com uma pessoa era semelhante a fazer aliança com ela. Semelhante não, estou sendo legal, né? Comer com alguém significava que você queria caminhar com ela, que você gostaria muito de que... Você quer muito bem essa pessoa, e essa pessoa é alguém que você vai trabalhar para abençoá-la. Aí você entende por que no Novo Testamento, quando o Pedro, o apóstolo Pedro, ele entra na casa de Cornélio, e ele tem que se explicar depois lá em Jerusalém. Por quê? Porque ele comeu na casa de Cornélio. Cornélio era um gentio. E na visão judaizante, que eles ainda estavam influenciados por isso, depois eles são libertos disso, eles não podiam se assentar para comer com alguém que não tem aliança com Deus. Então, por quê? Porque era recíproco. Assim como eu me sento para querer bem, para caminhar junto, essa pessoa também. E se ela tem aliança com outros deuses, eu estou dizendo que eu estou recebendo essa influência. Então, essa linguagem de comer junto era um momento de culto no Novo Testamento. Culto como assim? E aí é aquilo que eu digo que nós deveríamos ensinar mais sobre isso. Comer, meus irmãos, é a celebração do que Deus fez para nos alimentar. Eu acho que assim resumo legal, não é não? Você sentar à mesa, e aí vamos pegar na orelha de todo mundo que reclama sempre de algo da comida. Uma das práticas mais excelentes que eu considero quando eu falo desse assunto, quando se estuda sobre isso, é o fato de que quem se assenta à mesa está sentando com alimentos que foi dado por Deus, que foram idealizados por Deus. E Deus, irmãos, Ele foi muito maravilhoso para nos abençoar. Você olha para o Brasil, por exemplo, as comidas, não é? Você vai ter de cada região uma comida símbolo. Aqui em Angra tem também.
eu acredito que é o peixe com banana, não é isso? Lá no Acre é carne seca, carne de sol, carne seca não, carne de sol. Meu amigo, quando você olha a mesa de uma carne de sol, você vai encontrar o aipim, que lá chama macaxeira, amarelinha, derrete na boca, alguns chamam de macaxeira manteiga, que ela é amarelinha, não foi feito nada, ela é daquele jeito. A branca, no Acre, ninguém quer, é predominantemente a amarela. E você vai encontrar manteiga de garrafa, você vai encontrar, porque no Acre há muita influência nordestina, minha mãe era cearense, e eles foram para o Acre para trabalhar com a borracha. Minha mãe veio de navio, hoje em dia não existe mais navio que vai para o Acre, o rio encerrou-se na profundidade que era na época. Então, nós encontramos no Brasil uma variedade de riqueza de alimentos, e assim na Bahia, no São Paulo, e aí vai, né? Pão de milho, por exemplo, cuscuz de São Paulo, carrega, se eu não me engano, sardinha. Você vai lá para o Acre falar isso, você não, isso não é pão de milho, isso não é cuscuz. Aliás, cuscuz aqui é pão de milho no Acre, mas não tem nada a ver com pão, é o cuscuz que todo mundo conhece. Então, é uma riqueza, fruto do milho, fruto daquilo que sai da terra. Deus nos abençoou sobremaneira, irmãos. Você vai para outro continente, não tem nada a ver com a nossa realidade. Hoje, com a internet, você vê frutas inimagináveis. Aliás, eu gosto muito de ver as frutas que não conheço. Frutas maravilhosas, lindas, coisas extraordinárias. Não sei se você acompanha esse tipo de postagem, mas eu gosto muito. Eu gosto de ver as plantas, eu gosto de ver as frutas e a riqueza, irmãos. Não é com a internet nós vemos coisas que nós não imaginamos. Você imagina mel de tâmaras, eu nunca provei, vi na internet, é bem caro. Mas mel de tâmaras, né? Até um dia me disseram, pastor, não existia mel no Antigo Testamento, o mel não era de abelha, não existia abelha. Eu digo, é ruim, você não leu alguns textos, é claro que tinham os dois, não é? Mas o mel de tâmaras, nunca provei, deve ser uma coisa extraordinária. Então, Deus fez bem feito, irmãos. Bem feito. Você não está obrigado a gostar de todos os sabores, mas certamente que o Senhor Deus converta seu coração e você pelo menos se cale na hora de reclamar. Por quê? Porque você pode não gostar do sabor, mas tem que admitir que Deus fez variedade e fez bem feito, meu amigo. É ou não é? Uma das coisas que eu pretendo, eu ontem mesmo estava vendo isso lá em casa, como é que chama? Aqui em São Paulo, no mercado municipal, tem um prato típico lá que passa muito na TV, que é o jiló com fígado. Quem aqui já viu? Quem já viu? Só eu, né, irmãos? Jiló com fígado. Meu Deus do céu, irmãos, que coisa maravilhosa. Deve ser muito gostoso. Deve ser maravilhoso. Por quê? Por que deve ser muito gostoso? Porque, meu irmão, além de ser caro, é uma fila de gente esperando a vez. Você acha que não é? A gente que é ruim, pastor. Jiló você nunca comeu. Meu irmão, Deus caprichou. Deus caprichou. Eu estou falando da variedade. Então, quando você se assentar à mesa hoje, não se esqueça, você não providenciou nada do que está ali, você só colheu, trabalhando. Deu para entender? O que seria o seu trabalho se não existisse o que nós podemos comprar? Se tem para vender, é porque Deus prosperou essa terra. Quero lembrar você, na Bíblia tem alguns momentos de seca, e Deus fechou a torneira, meu amigo, acabou a fartura. Então, entenda, não foi a força do seu braço, não foi a força do seu braço, foi a bênção do Senhor que te abençoou. Então, Abrão comeu uma refeição, não está escrito no texto claramente,
mas está subentendido quando o próprio Melquisedeque se apresenta com pão e vinho. Eles sentaram e fizeram a refeição. O que significava isso? Eles entraram em aliança no sentido de que se sentaram à mesa querendo bem um ao outro, e aí vem o sentido de Melquisedeque abençoar Abrão. Melquisedeque abençoou porque normalmente após a refeição era o momento de declarar a bênção. E aqui, irmãos, tem assunto para falar da ceia? Tem, porque Jesus usou a figura da refeição juntos para manifestar a aliança que Ele tem conosco. Em Cristo nós somos aliançados, e é por meio de uma refeição que isso foi manifesto. Por isso é tão sério você agradecer. Aliás, irmãos, pessoas que não têm origem cristã, esse princípio, mas a cultura japonesa, eles têm um princípio que é agradecer tudo. Agradece tudo que eles têm, tudo que eles estão fazendo, eles estão agradecidos. E é atribuído na cultura japonesa e na ciência da saúde japonesa que por causa desse agradecimento a todas as coisas, eles têm uma vida mais leve, mais suave e, portanto, mais longevidade. Aliás, a cultura japonesa é estudada porque no Japão tem pessoas centenárias, é algo comum, alguém com 90 anos, 100 anos e assim vai. E uma das coisas é o ser grato. Aliás, nós deveríamos ensinar mais sobre isso em casa, porque reclama-se muito porque se põe os olhos no que não tem e esquece que tem muito. São mais o que se conquistou. Basta você ir da sua sala até o banheiro, basta você ir do banheiro até a sua cozinha, a sua casa. Se você tem 2, 3 quartos na sua casa, vá no primeiro quarto, vá no segundo, vá no terceiro. Se você não tem, é só uma kitnet, mas você tem ampla visão de tudo que você tem. Faça a contagem de tudo que você tem. Falei o banheiro, em cima da sua pia. Veja as coisas que você tem. Observe na sua cozinha as coisas que você tem. Talvez você chegue lá e diz, eu não tenho tal panela, mas tem outras 15. Então nós precisamos celebrar o alimento. Fechando parênteses aqui, eu estou falando sobre Abrão se sentando para comer uma refeição com Melquisedeque. E ali veio a bênção. Meus irmãos, o princípio dos dízimos e ofertas é entregar ao Senhor. Aqui Melquisedeque está representando o Senhor. A entrega não está ligada, a entrega ao sacerdote, à figura do religioso, não está ligado à lei, mas está ligado ao relacionamento com Deus. Aliás, irmãos, o texto de Gênesis 14 é o grande fundamento para nós visualizarmos. Entregar dízimos e ofertas é fruto do meu relacionamento com Deus. Tire de linha a aliança do Novo Testamento, do Antigo Testamento, se é por causa da lei, se é por causa da graça, tire de linha tudo isso e focalize uma única coisa. Eu tenho relacionamento com Deus, é por isso que eu o reconheço, e Ele se relaciona comigo. Eu vou com Ele para o meu trabalho, volto para a minha casa, para a igreja, e Ele que anda comigo, eu ando com Ele. Ele tem me abençoado com sustento. É essa a visão que nós temos que ter. E nessa caminhada, um coração grato. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, Senhor, de forma que tenhamos amplitude, meu Deus, na obediência, mas com um coração que tem relacionamento com o Senhor. Meu Pai, nos ajude a ver o que o Senhor vê em nós.
porque sabemos, Senhor, o Senhor tem nos dado tanto, Senhor. Nos abençoe e tenhamos um coração grato, que venhamos valorizar mais o momento da alimentação, o momento da refeição. Venhamos agradecer mais, Senhor, e assim, meu Deus, vivermos a amplitude da Tua vontade. Sim, Senhor, que agora cada um que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, e aqueles que têm entregue, hoje não é o dia, já entregou esse mês, entregará nos próximos, independente da data, Senhor, e dos valores, é tudo fruto da Tua graça, do Teu amor, do relacionamento que o Senhor desenvolveu conosco, porque foi o Senhor que veio nos buscar, foi o Senhor que chamou a nossa atenção com Teu Filho naquela cruz. Sim, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, e é no nome de